e eu fiquei pensando se o Brasil é capitalista. O Brasil é capitalista, sim, é o nosso sistema econômico. E ele sempre foi assim, capitalista? O Brasil sempre foi capitalista, esse foi o sistema que foi adotado aqui. Por quê? E tem algum país que é... Como é que fala? Socialista? É. Tem país que é socialista até hoje, só que a gente chama ele de países comunistas. E eles nunca tiveram algum conflito? Capitalista e socialista? Já tiveram conflitos, sim. Inclusive, um dos maiores que eles tiveram foi chamado de Guerra Fria. Guerra Fria? Eles entraram em um congelador? Não, Manu, não foi bem isso. Quer prestar atenção na aula que eu já te explico o que foi a Guerra Fria? Quero. Então, vamos lá. Bom, então, para a gente começar a nossa quinta aula, o tema, né, é o mundo das sociedades humanas e as múltiplas regionalizações. Começando, então, com aquele conceito que vocês viram na aula passada, o capitalismo e o socialismo, né, e a chamada Guerra Fria. O que foi essa Guerra Fria aí? Bom, na verdade, essa Guerra Fria, ela nada mais foi do que um confronto indireto, né, entre os Estados Unidos, que ali aparece representado pela águia, né, segurando um míssil, representava o capitalismo, e a União Soviética, que representava o socialismo, né, o posterior comunismo, que aparece o urso segurando ali um míssil também. Por que Guerra Fria? Porque, na verdade, não houve um confronto direto entre os dois países, né? Era mais uma ameaça, né? Um tentava ser melhor que o outro em determinadas áreas. E aí, a partir de então, eles se destacavam mundialmente. E ambos tinham também bombas atômicas, tá? Então, o mundo vai ser regionalizado, a partir daí, em diferentes regionalizações, seguindo essa noção. Capitalismo e socialismo. Ok? Vamos lá, então? Bom, então, se a nossa regionalização agora vai tratar das características da sociedade humana, a professora colocou algumas figuras agora que retratam isso. O capitalismo e o socialismo que a gente já falou, claro, são características criadas pelo ser humano, né? Então, essas outras que eu estou mostrando aqui também, né? Uma delas que está na nossa direita aqui é a questão da falta de acesso à tecnologia, né? Que é uma desigualdade também criada pelo ser humano, né? E no outro lado, a questão da riqueza e pobreza social no sentido de habitação. Aí vocês têm ali algumas pessoas que vivem nos lixos, né? No lixão. As pessoas que moram em favelas, né? Lá está retratado as favelas e os prédios de alto padrão. Então, essa desigualdade, esses aspectos, eles foram criados pelo ser humano. Assim como a gente tem outros aspectos também que foram criados pelo ser humano. Por exemplo, diferença de poder, de riqueza, enfim, ok? Então, essa nossa primeira regionalização aqui está mostrando o continente europeu, né? E os países que se aliaram ao socialismo da União Soviética, que são os que estão retratados ali em tons avermelhados, rosados, né? E também os países que se adequaram ao capitalismo, que se aliaram ao capitalismo, né? Que tem a referência aos Estados Unidos. E eu tenho também aqui os países que ficaram neutros nesse conflito, nessa chamada Guerra Fria, que são os países que vocês veem ali em tonzinho de lilás, ok? Só para destacar aqui, a Alemanha, que é o país que está bem no centro ali, vocês têm lá RFA, que é a República Federal Alemã, e RDA, República Democrática Alemanha, se refere à Alemanha mesmo, essas duas partes. A própria Alemanha foi dividida em duas, né? Uma parte da Alemanha se enquadrou no socialismo, que é aquela que vocês têm ao leste ali, RDA, né? E aquela parte que está em verde se enquadrou no capitalismo, né? Então seguiu os princípios dos Estados Unidos, país principal, os países capitalistas. E também comandaram essa região a Inglaterra e a França, ok? Só lembrando que durante a Segunda Guerra Mundial, um aspecto positivo foi que, apesar de estar em Guerra Fria aqui depois da Segunda Guerra Mundial, antes, né, a União Soviética e Estados Unidos uniram forças para lutar contra o nazismo, mesmo tendo sistemas econômicos diferentes. Só após a Segunda Guerra é que começa, então, essa disputa aí econômica, né? Econômica, militar, de poder, no caso, no mundo todo, ok? E essa Guerra Fria, ela só vai terminar lá no início da década de 90, ok? Bom, então, com o final da Segunda Guerra Mundial, né, os países divididos entre capitalistas e socialistas, várias regionalizações do mundo vão surgir, né? Então, a gente tem algumas delas aqui. A primeira diz assim lá, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. No que ela se baseou? Os países que conseguiram um alto desenvolvimento tecnológico e militar e econômico, né, eles foram considerados países desenvolvidos. E subdesenvolvidos foram aqueles países que, após a Segunda Guerra, não apresentaram um elevado índice de desenvolvimento, tanto econômico como militar, enfim, político.
Então, o Brasil, por exemplo, ele ficou classificado como um país subdesenvolvido, e vários países do mundo também. Ali na segunda classificação, é essa que está sendo retratada aqui para vocês, países de primeiro, segundo e terceiro mundo. Essa regionalização, ela vai se basear diretamente no capitalismo e no socialismo, né? Se vocês observarem ali embaixo, vocês vão ver que os países capitalistas desenvolvidos, que estão em verde, são considerados o primeiro mundo. São aqueles que têm um alto grau de desenvolvimento, né? Os países que estão em amarelo são aqueles que seguiram o modelo da União Soviética, né? Que vocês têm lá, o RSS, né? A Rússia e as 15 repúblicas. Então, os países que se tornaram socialistas ou comunistas, né? O posterior comunismo, são chamados de segundo mundo. Eles têm umas condições não tão boas quanto os capitalistas desenvolvidos, né? Na verdade, eles se igualam mais aos países pobres, tá? E os países do norte e países do sul é uma outra classificação que vai levar em conta o desenvolvimento desses países também. Só que a Austrália, por exemplo, né, a região ali da Oceania, ela vai ser classificada como países do norte. E, na verdade, ela fica no hemisfério sul. Então, essa divisão ela não vai levar em conta a posição geográfica, e sim a economia, as características desses países. Essa divisão, tanto a primeira quanto a última aqui, que não está retratada, vocês têm nas páginas do livro, ok? E o que aconteceu com essa classificação de primeiro, segundo e terceiro mundo? Ela não vai ser utilizada a partir do final da Guerra Fria, ali, né, o início da década de 90, que a professora já falou, porque ela vai perder o sentido. Por quê? Porque depois que a União Soviética voltou a ser capitalista e terminou a Guerra Fria, vários países voltaram a ser capitalistas, que eram socialistas também. Hoje a gente pode destacar que alguns países que ainda preservam traços do comunismo, do socialismo, é a China e a Coreia do Norte, né, que é o maior exemplo disso, que inclusive é um país super fechado, né, que não tem democracia e etc, tá? E os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, a expressão também perdeu o sentido, porque ele não levava em conta a diferença de desenvolvimento entre os países. Então, por exemplo, se eu fosse comparar o Brasil com o Haiti, os dois eram subdesenvolvidos, mas se eu comparasse, o Brasil naquela época ele era muito mais desenvolvido do que o Haiti. Então, essa diferença nesses graus de desenvolvimento fez com que esse uso se tornasse equivocado, né? E países do norte e países do sul é uma denominação que está se utilizando mais, só que ela não leva em conta a questão geográfica, ok? Então, eu gostaria que vocês lessem os textos para poder responder o exercício e qualquer coisa chama a professora. Beijos e bora lá!